Quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. A leitura de Gênesis hoje fala da consequência da venda de José para os que estavam caminhando no deserto. Os irmãos, por inveja do irmão mais novo, vende ele como escravo para o Egito. E Deus, como sempre, escreve certo por linhas tortas, né? Nós não entendemos bem os projetos divinos. Deus faz com que José seja bem visto pelo faraó e ele se torna governador. Depois existe uma carestia de comida na região toda e os irmãos que o haviam vendido agora o procuram, né? Para pedir comida. Então, o mundo dá voltas. E é por isso que ele fala, me traga o irmão de vocês mais novo. Também na nossa vida atual, quantas e quantas vezes passamos por provações terríveis, decepções. E na verdade Deus depois mostra que aquilo foi necessário para o nosso crescimento, né? O que nós temos que fazer é colocar tudo nas mãos do Senhor, aguardar com paciência, porque Deus pode tirar um bem. Não tem nada mais forte do que isso. Deus pode tirar um bem de um mal. Um grande bem de um grande mal. Mesmo de, por exemplo, vamos pegar um dos maiores maus hoje. O abuso sexual na infância. Eu sei que é uma coisa muito difícil de suportar e de tolerar. Mas eu acompanho pessoas que ressignificaram aquilo, conseguiram perdoar o abusador, e hoje ajudam outras pessoas com algo da sua própria carne. Fez de um problema tão grave adubo ou fermento para se tornar uma pessoa que cura outros corações também que sofreram a mesma coisa. Ou seja, todo mal acontece às vezes para uma missão. Não que Deus queira o mal a priori antes. Mas Deus tira um bem do mal a posteriori, né? Lembrem-se, se Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele não pode impedir a consequência da nossa decisão. Senão, não era o livre-arbítrio de verdade. Se eu bebo e pego o meu carro, tonto, e o carro vai para a calçada, tem uma criancinha linda, filho único, de um casal, todo sonhava, depois teve até hemorragia no parto, teve que tirar o útero. Deus não pode parar o carro. O carro vai
matar a criança. Ah, mas o que tem a ver a família? Por que Deus permite isso? Deus não pode impedir a consequência do meu erro. Mas Ele pode consolar, curar a ferida dos pais. Levar a criança para o céu. Dar a vida eterna. E fazer os pais ressignificarem aquilo e virarem grandes missionários. Mas para isso, tem que vencer toda a revolta, né? O mal é a ausência do bem. Santo Agostinho dizia que Deus permitiu que Adão e Eva saíssem do paraíso, mas nos deu um paraíso muito maior. Porque o céu que os santos estão participando é infinitamente melhor que o paraíso de Adão e Eva. É uma participação profundíssima na eternidade divina, no poder divino, né? Então Deus sempre consegue tirar um bem de um mal, mas Ele não pode, porque geraria uma incoerência em si. Se Ele deu o livre-arbítrio, Ele não pode impedir as consequências. Claro que, abra um parênteses, claro que Deus criou o mundo contando com as orações. As orações mudam o curso da história. As penitências, os jejuns e as esmolas. Então, pessoas que rezam, que penitenciam, que são caridosas, tudo que acontece, tudo é para um grande bem. Porque são protegidas pela oração. Mudam a história, né? Essa história, Deus não muda. Não adianta rezar, porque Deus não muda. Não. Deus já criou o mundo contando que mudaria a história com a sua oração, com o seu livre-arbítrio. Então, a oração muda o curso da história. Uma família que reza, muda completamente a família inteira. A gente teve o exemplo do casal que veio pregar, que tinha filhos com droga, tentativa de suicídio, começaram a decidir ser de Deus, fazer a novena uma atrás da outra, penitência, todos se converteram. Então, é claro que muda, isso é fato. É um mistério. Sempre tem o livre-arbítrio de quem, ou seja, por exemplo, um santo, como Santa Paulina. Ela foi superiora até 1909. Quem mandou ela sair foi um bispo, por causa de maledicências, mentiras, e ela foi exilada da sua casa-mãe, lá em São Paulo, perto do Ipiranga, e foi morar no interior, acho que Bragança Paulista. Totalmente esquecida. Todo o esforço que ela fez para fundar a congregação não valeu de nada. Por invejas, conversas, e ela ficou anos em Bragança Paulista, escondida, abandonada. Voltou para o convento e ninguém dava moral para ela. Apesar de ter sido a santa que é. Bem, aí você vai pensar, ela revoltou-se, porque ela teve maior dificuldade para fundar a congregação das irmãzinhas. Inclusive, os papéis só deram certo quando ela deitou no chão e disse, daqui para frente eu não dou conta mais. Aí as coisas começaram a dar certo. Não, ela não se revoltou. Ela usou isso para ser mais santa, para ficar mais humilde. Isso aqui é um sinal que ela ficou bem humilde? Ela tinha diabetes. Ela foi amputada uma parte do braço por causa do diabetes. E ela mesmo assim continuava a afiar, não, com o crochê dela lá. Eu não sei o que ela fazia, fiava, tecia. Não sei que ela continuou com um braço só e a boca. Mas você quer saber mais? Ela foi ficando cega. E você sabe como que as irmãzinhas descobriram que ela estava cega? Ela ficou cega sem falar nada. Agora, você consegue pensar, você ficar cego e não abrir a boca? As irmãzinhas levaram o chá, ou o café, não lembro. Não sei. E ela passou a mão assim, para pegar. E as irmãs, irmã,
ela ficou cega, sem falar nada. Por quê? Ela ressignificou desde a expulsão do bispo. Esse bispo vai pagar? Vai. Não quer dizer que ele não vai pagar pelos erros. As maledicências, quem fez, vão pagar? Vão pagar. Mas ela se tornou uma santa, extremamente santa, por causa disso também. Porque ela teve que ressignificar esse desprezo que ela recebeu, mesmo sendo fundadora, mesmo sendo a responsável, né, de toda a ordem, sim, de Deus ter usado ela para fundar essa congregação. A tal ponto que ela teve uma capacidade de ficar cega e não falar com ninguém. Só descobriram que ela não conseguiu pegar a xícara. Coisas extraordinárias de santos. Claro também que Deus, quando você reza muito, Ele não dá um fardo maior do que você pode carregar. E também de acordo com o temperamento. Deus não, comigo, Ele vai mais devagar, né? Ele sabe que eu posso dar uma pitizinha aí, né? Então ele vai em conta-gotas. Quando a pessoa é muito santa, muito paciençosa, ele já vai com força, né? Deus também vai moldando de acordo com o que cada um. A história de José do Egito é a mais extraordinária, né? Porque é um mal extraordinário. Os irmãos jogaram um fogo lá num buraco, depois vender como escravo e virar governador, depois salvar a família da fome, é algo, talvez um dos maiores exemplos da Bíblia de tirar um grande bem de um grandíssimo mal, né? E o Evangelho. Deus que nos criou sem nós, não nos salva sem nós. A chamada dos apóstolos é um sinal de que Deus quer que nós participemos do projeto de salvação. E, inclusive, os batizados leigos. Hoje, os padres não dão conta, sozinhos. Nunca deram. Hoje, mais ainda. Porque antes eu tinha padre demais. Hoje, tadinho, o que eu dou conta aqui? Aqui, lá na vila, por todo lado, São João, um só. Não dá conta. Ainda bem que tem irmãs, mas se vocês não assumirem essa missão de levar o reino dos céus a outras criaturas, né? Preparar, fazer tudo aquilo que vocês podem fazer, menos os sacramentos. Por isso, o padre deve cada vez mais estar livre para os sacramentos. E também não ter preguiça de buscar dar o sacramento. Não burocratizar também o sacramento demais. Existem burocracias de sacramento, né? Não, você tem que fazer sei lá o quê, para casar tem que ter crisma. Não, ué. Você casa primeiro para ter crisma. Nós temos que tentar resolver o problema. Batizar mesmo. Tem pessoas que estão viajando, que é caminhoneiro, arruma um jeito dele fazer o curso, dele tentar. Esse é o meu papel. Tentar levar o sacramento. Né? Agora, as demais coisas, todas os leigos podem fazer. Você pode rezar um para o outro, pode fazer eventos, né? Muitas coisas. Só os sacramentos que não. Só. Assim mesmo, se for um lugar muito cheio, o padre ainda pode designar um leigo para matrimônio, batismo, né? Junto com o bispo pode nomear, se precisasse, né? Ou as irmãs. Mas, fora os sacramentos, vocês podem tudo. Tudo que convém, né? Claro. Mandou expulsar os espíritos maus e curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Lembre-se que, em outro texto, Jesus passa a noite rezando para escolher os apóstolos, né? Ele mostra como é necessária a oração. E depois manda as recomendações de não ir para os pagãos, mas primeiro para a casa de Israel, para cumprir as profecias, né? Mas depois, quando Jesus ressuscita, ele universaliza. E São Paulo também, a gente vê que ele tenta na sinagoga pregar, todo mundo trata ele mal, ele disse,
eu lavo minhas mãos, agora eu vou para os pagãos. Era necessário ir para Israel, que negou todo o projeto, né? Pelo orgulho, pela vaidade. É um problema, né? Que pode acontecer conosco, de estar na igreja há muito tempo, de rotina, ter uma vaidade, eu sou da igreja, mas não ter uma conversão verdadeira, e acabar atrapalhando o projeto de Deus. Por isso que a gente tem que estar na igreja, rezando e pedindo humildade. Pedindo. Não é? Por exemplo, uma coisa boa que eu descobri de mim, nesses 7 anos de padre, é que cada dia mais eu vejo que eu não presto. Que eu sou um miserável. Isso já é uma segurança. Isso gera mais dependência de Deus. Se eu descobrisse o contrário, ia ser perigoso. Porque tudo se limita a ter a humildade de reconhecer a dependência de Deus ou se achar autossuficiente. Então espero que todos nós estejamos na igreja empenhados no reino dos céus, mas reconhecendo cada dia mais que somos nada sem Ele. Que precisamos dele para tudo, para amar, para perdoar, para evangelizar, para converter. O casal que veio, eles falaram uma coisa que eu notei como padre. Tem pessoas que vêm na missa e eu falo coisas, por exemplo, de adultério. A pessoa está no adultério, ela vem na missa e nem ouve nada. Como se não tivesse ouvido nada. Existe um mistério. Não sou eu que converto. Quem converte é Deus. Por isso que é importante que o padre reze pelo povo. Que o padre seja humilde e faça penitência. Porque tem muita gente que ouve e não significa nada, nem ouve. Ou então acha que é para o outro. Por quê? Porque só o Espírito Santo é capaz de converter. E o Espírito Santo converte quando nós rezamos muito, quando nós penitenciamos. Não basta só falar, né? Então, rezem muito, penitenciem, sejam caridosos e levem o reino dos céus lá, no povo, onde você trabalha, né? No seu trabalho, na sua família. Mas lembrem-se, principalmente na família, não seja chato. Não seja a pessoa chata da família, senão eles não vêm. Né? Tenta evangelizar com amor. Pode até dar um puxão de orelha ali, mas você tem que ser agradável. Senão a família fecha o coração. Né? Evangeliza no trabalho sem ser chato. Ninguém evangeliza com chatice. Estende a mão ali para alguém, faz um favor ali, depois você bate. Estende a mão, que você ganha credibilidade. Que o Espírito Santo nos ajude sempre a servir com amor. Que Nossa Senhora nos conduza. Assim seja.